Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Luiz, professor aqui da Central de Concursos e investigador de polícia aqui da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso encontro de hoje é para fazermos a revisão da prova de escrivão de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo aqui, na disciplina Legislação Penal Especial. Sem mais delongas, fazendo a correção da nossa prova aqui, vamos para a questão de número 21, nossa primeira questão, mas é a questão de número 21 da sua prova. Diz aqui, com relação às contravenções penais, é correto afirmar que alternativa A, o condenado à pena de prisão simples a cumprirá em conjunto com os condenados à pena de detenção. Errado, gente. Contravenção penal, ela é uma espécie de infração de menor potencial ofensivo. A maioria delas ficou até incompatível sua aplicação com a própria Constituição Federal de 88. É claro que não se admite cumprimento de pena de uma contravenção penal. Quem é condenado à pena de prisão simples hoje acaba respondendo em regime aberto, né? Não em pena de detenção, que cabe até, inclusive, um modelo de pena de semiaberto, né? Errado, tá errado a alternativa A lei de contravenções penais proíbe isso expressamente. B de bravo, aplicam-se as regras de extraterritorialidade previstas no Código Penal. Gente, isso aqui está errado por uma razão muito simples. As contravenções penais, a lei de contravenção penal, ela só pune a contravenção penal praticada dentro do território nacional. Já o crime é um indivíduo que comete, um brasileiro, um exemplo, né? O brasileiro que vai para o exterior e pratica um crime fora do Brasil, ele pode estar respondendo, sim, de acordo com a lei brasileira, claro, sem prejuízo dos tratados internacionais, porque vai ser aplicada a lei extraordinária, né? A lei daquele país que ele está cometendo. Mas para o nosso país, né, pelas regras, o indivíduo que sai do Brasil e comete um crime na Argentina, ele pode ser punido pela lei brasileira. Já a contravenção penal, diz a lei de contravenções penais, ali acho que artigo 4º, só é punida a contravenção penal praticada dentro do território nacional. Então, não se aplica a regra de contravenção praticada fora do território nacional. Está errada a alternativa B de bravo. D de delta, a tentativa de contravenção penal é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, aqui está insinuando que a regra de tentativa do Código Penal, lá do artigo 14.2, é utilizada na lei de contravenções. E isso está errado. Diz lá na lei de contravenções penais que não se pune a tentativa de uma contravenção penal. Exemplo, jogar no bicho é uma contravenção penal, realizar a prática de jogo do bicho. Mas tentar realizar, a lei diz que não se pune. Em regra, o indivíduo cometeria a conduta, mas o Estado deixaria de puni-lo, né? Então está errado aqui quando fala que é punido, né, com a pena da tentativa diminuída de 1 a 2/3. D de delta, havendo conflito de regras gerais do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, aplicar-se-ão as dispostas na segunda. Verdade. Gente, quando tiver um conflito do Código Penal, que é uma lei geral, e o conflito da lei, né, de contravenções penais, que é uma lei especial, havendo conflito, vai ser usada as regras da lei especial, que é a lei das contravenções, ok? Então, D de delta está correto. E de eco, a pena privativa de liberdade de prisão simples pode ser cumprida inicialmente em regime aberto, semiaberto ou fechado. É errado, gente. Nem existe possibilidade de cumprimento de uma prisão simples, né? O indivíduo que jogou no bicho, que praticou rixa, ir para o regime fechado. Imagina. Tá totalmente absurda essa alternativa aí. Nosso gabarito, como eu mencionei, D de delta. Com isso, a gente supera a questão de número 21, parte logo para a questão de número 22. Questão de número 22 fala das leis, da lei de
de crimes de preconceito, né? Crimes de racismo, lei de racismo, né? A gente chama aqui, ó. A Lei 7.716 de 89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor e prevê expressamente no artigo 16 a possibilidade do servidor público condenado, 2 pontos. Ou seja, lá no artigo 16, o crime, quando praticado, o crime de racismo por um servidor público no exercício da função em razão dela, ele vai sofrer algum efeito que vai estar entre uma dessas alternativas. Alternativa A de alfa, ser suspenso do cargo ou função pública sem prejuízo dos vencimentos por até 180 dias. Gente, essa suspensão, ela geralmente não vem ali como consequência da própria condenação, né? Poderia ser uma suspensão ali como uma medida antecedente, né? Então tá errada a de alfa. B de bravo, ser removido do contato com o público e realocado no exclusivo desempenho de funções internas. Também não é o caso, seria uma medida até branda, se a gente fosse olhar para um servidor público que acaba se utilizando da função para cometer um crime ali de racismo. C de Charlie, ter 30% dos vencimentos anuais revertidos para a constituição de um fundo de combate ao racismo ou outras formas de discriminação. Embora interessante essa porcentagem, não é o que diz a lei, não prevê tal punição, né? D de delta, ser suspenso do cargo ou função com prejuízo dos vencimentos por até 180 dias, né? Veja, a alternativa A falava da suspensão sem prejuízo, ou seja, o cara ia ser suspenso e ia receber, isso é férias, né? Não é punição lá na alternativa A. Na D de delta é até um pouquinho mais coerente, né? Ele fala na suspensão por até 180 dias sem recebimento dos vencimentos. Seria até razoável. Mas o correto aqui é a alternativa E de eco. A característica do servidor que comete um crime de racismo no desempenho da função em razão dela, a consequência aplicada a ele é a perda do cargo ou função pública, né? Diz lá o artigo 16 e parágrafos, ok? Então, questão 22, crime de racismo, lá, lei de racismo, muito tranquila, alternativa aí de eco, de verdade, até na dúvida do candidato, dá para imaginar que um crime de racismo, que a Constituição trata como um crime imprescritível e inafiançável, é claro que se o servidor pratica esse crime, ele ia sofrer uma punição mais severa. Dava até por exclusão deduzir que era perder o cargo ou função pública, ok? Questão tranquila. Questão de número 23, está lá do CTB. Artigo 23, para constatação, né, do crime perdão, deu uma falha aqui, deixa eu só voltar, tá aqui, né? Questão de número 23 está aqui. Para constatação do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinem dependência, são previstos expressamente, além de outros meios admitidos em direitos, as seguintes provas, né? Nos termos do parágrafo 2º do artigo 306 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o teste de alcoolemia ou toxicológico, né? Verificar a presença de álcool ou drogas no sangue ou no ar, né? Nos pulmões do indivíduo que usou. E vamos lá, alternativa A de alfa, exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal. Até aqui está correto. Excepcionando-se com relação à última, o testemunho de policiais em serviços. Então, quer dizer que o policial de serviço ele não pode ser uma prova testemunhal de que o indivíduo estava alcoolizado? Gente, não vou nem mencionar fé pública. Eu vou falar até como a voz de um policial, ela tem que ser, no mínimo, igual a de uma testemunha de qualquer do povo. Ou seja, a voz do policial vale menos que de qualquer outra pessoa, não tem cabimento, né? Então, a alternativa A de alfa a gente descarta. B de bravo,
Exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal. A B de Bravo, questão 23, está correta. São os tipos de prova que são admitidas. E a prova testemunhal ela pode ser feita pelo policial que testemunhou, né, aquilo lá. Então, tem a gravação de vídeo, tem a perícia, tem o exame clínico. A prova testemunhal, o policial vai verificar o quê? A voz, a forma da voz do indivíduo, se é aquela voz pastosa, né, que é aquela voz mole, o equilíbrio do indivíduo, a forma que ele está se comportando, se ele está alterado, se ele diz coisas desconexas. Então, B de Bravo já é nosso gabarito, a gente já assinala aqui. E de Eco, exame médico, exame clínico apenas. Ou seja, ficaria a prova vídeo, fotos, prova testemunhal errado. Claro que, né, perdão, a fotos não, né? Vídeo e prova testemunhal ficaria de fora, está errado. D de Delta, exame clínico, perícia médica apenas. Errado, né? Só inverteu aqui, né? Na verdade, fica ficando de fora vídeo e prova testemunhal, está errado. Depoimento de ao menos 2 testemunhas idôneas e confissão. Errado, nem precisa da confissão do indivíduo. Gente, questão 23 também, de verdade, por exclusão, CTB é uma questão até tranquila na legislação especial, ok? CTB, sem muito segredo. Superada, então, a questão 23, vamos para a questão de número 24. Fala da Lei Maria da Penha, né? No que concerne à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, é correto afirmar que alternativa A de alfa. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio. Gente, isso aqui é um direito até básico previsto, a gente cansa de falar isso em aula, sala de aula, vou até complementar. E se essa mulher for servidora pública, ela tem prioridade, inclusive, na remoção, ou seja, em mudar do local de atuação onde ela presta, onde ela exerce seu cargo público, para um outro lugar que fique mais conveniente, próximo da sua família, ou num local mais distante do agressor. Ela tem essa prioridade. Então, a alternativa A de alfa, ela já está correta. A gente já até assinala ela, está redondinha. Vamos ver o que está de errado nas demais, né? B de Bravo. O crime de descumprimento de medida protetiva é inafiançável. Gente, está errado. Por que que está errado? Gente, só é crime inafiançável aquele que a Constituição escolheu para ser inafiançável. O que é inafiançável hoje? Eu falo para vocês. O TTTH, tráfico, terrorismo, tortura e o crime hediondo, bem como o racismo é inafiançável e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito. Esses são os crimes inafiançáveis. Então, a Lei Maria da Penha não pode criar um crime inafiançável como o Estatuto do Desarmamento tentou criar isso em 2003 e funcionou por 4 anos, até que o STF veio e derrubou, falou nenhuma lei abaixo da Constituição pode criar um crime inafiançável. A lei pode criar um crime hediondo, ela pode. E o hediondo, por sinal, vai ser inafiançável. Mas esse crime não é hediondo, então não é inafiançável. Ele não é hediondo e não é equiparado. Está errado, então, quando fala que é inafiançável. B de Bravo, vamos para C de Charlie. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e prestado por servidoras exclusivamente do sexo feminino. Questão dada aqui que eu canso de falar para aluno em sala de aula. Qual que é o erro aqui, gente? O erro é a palavra exclusivamente. A Lei Maria da Penha fala que esse atendimento especializado tem que ser feito preferencialmente por servidores do sexo feminino. Quem fala aqui com vocês é um policial que trabalhou 1 ano e meio numa delegacia de defesa da mulher e, infelizmente, houve plantões em que nós trabalhamos em 4 homens, um delegado, um escrivão, eu, né, sou investigador de polícia, e um outro investigador. Ou seja, precisava realmente de uma mulher, mas era o que tinha na data. Então, você vai realizar da forma mais profissional possível. O que o Estado tem que fazer? Abrir mais vaga para mais mulheres prestarem esse concurso de vocês e ocuparem as delegacias de defesa da mulher, para cada vez mais
houver essa preferência por atendimento por pessoas do sexo feminino. Então, C de Charlie está errado quando fala que é exclusivamente. D de Delta. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplicam transação penal, mas se aplica no que for cabível a suspensão condicional do processo. Errado. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele fala que não se aplicam os dispositivos da Lei 9.099 de 95. Os dispositivos incluem tudo que está na 9.099. E o artigo 89 da Lei 9.099, ele que trata da suspensão condicional do processo. Então, se o artigo 41 da Lei Maria da Penha fala que não se aplica a Lei 9.099, não se aplica na íntegra. Então, não se aplica transação penal, suspensão condicional do processo, os crimes de lesão leve e culposa, que são de ação pública condicionada à representação, previstos lá no artigo 88 da Lei 9.099, também não se aplica. Ou seja, qualquer lesão corporal, ainda que leve contra a mulher, a ação penal será pública incondicionada, ok? Então tá errado aí a alternativa, né? D de Delta. E vamos para a E de Eco, diz aqui. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência apenas se configura se as medidas foram previamente estabelecidas por um juiz criminal. Errado. A própria Lei Maria da Penha fala que se aplica o crime de descumprimento de medida, mesmo que quem determinou aquela medida protetiva foi um juiz civil. Não precisa ser só criminal, não. Então está errado. Sem muito segredo, alternativa A de alfa na nossa querida Lei Maria da Penha, questão 24, alternativa A de alfa era o gabarito. A gente avança agora para a questão de número 25. Vai tratar da Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, né? Diz aqui, a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas dispõe que, alternativa A de alfa, as medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas serão diretamente prestadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e municípios. Errado. Gente, as medidas de proteção, elas são determinadas pelo juiz. O que acontece aqui, elas não vão ser prestadas diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. As medidas são determinadas por um juiz e são verificadas pelo órgão que pode ou não acolher ali. O que existe, a obrigação da União, Estado, Distrito Federal e município, a União, a exigência da lei é que esses órgãos, esses entes federativos, eles se conversem ali, né, se relacionem entre eles ali, para quê? Para criarem medidas, né, de melhor proteção às vítimas e testemunhas de crime. Então, está errado a alternativa A de alfa. B de bravo, diz aqui, dada a natureza do serviço e dos programas, dada a natureza dos serviços e dos programas de proteção à testemunha, não poderão ser objetos de convênio do poder público com entidades não governamentais. Errado. Existe até algumas casas de abrigo, né, que, na verdade, elas são entidades não governamentais e que eles participam acolhendo essas pessoas vítimas de... Né, até, inclusive, quando existe situações que a vítima ou testemunha, ela denuncia um agente do Estado. Então, ela tem receio de ficar num órgão do Estado. Então, é muito comum que entidades não governamentais, eles deem essa assistência, né? Eles tenham convênio com o poder público para eles prestarem essa assistência. É o caso de casas-abrigo, né, de casas-abrigos que têm o seu endereço totalmente reservado, mesmo mesmo um agente de segurança que ele presta um serviço lá, ele assina termo de confidencialidade, ele não pode falar nem para os companheiros dele, onde ele trabalha, sob pena de ele cometer crime, porque ele acaba podendo expor a segurança dessas pessoas que estão protegidas pelo programa. Então, está errado o B de bravo. C de Charlie, a proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge, ao companheiro, ascendente, descendente, dependentes que tenham convivência habitual com a vítima.
ou testemunha, conforme especificamente necessário em cada caso. Perfeito, gente. Claro que uma mãe não pode ser... Uma mãe que foi testemunha de um crime, se ela vai ser beneficiada pelo programa de proteção, é toda a sua família. Não tem sentido que ela seja beneficiada, mas o filho não. Ela seja beneficiada, mas o marido não. Ou seja, então, pode ser beneficiado o cônjuge, o companheiro, o ascendente, descendente, às vezes é uma família inteira que vai ser beneficiada, né? Porque, conforme o caso concreto, a família inteira passa a ser objeto, né? Um alvo, está em situação de risco por conta de que foi vítima ou testemunha de um crime, ok? C de Charlie era o nosso gabarito, a gente já confere aí, a conferida marota, correto, C de Charlie, está confirmado. D de Delta, dentre as medidas de proteção, veda-se expressamente a concessão de qualquer espécie de ajuda financeira, pagamento ou bem material. Errado, gente. Claro que durante um certo tempo pode ser concedida assim, uma ajuda financeira, um pagamento, um bem material. Exemplo, materiais para os filhos da pessoa, né, do casal que foi vítima ou testemunha de um crime, os filhos acabam recebendo materiais, roupas. Então, errado, a lei não proíbe, não. Ela permite sim. Claro que isso não é de forma permanente, é enquanto a pessoa estiver inserida no programa, ok? Eco, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades podem ser beneficiados pelo programa de proteção à testemunha. Errado. A própria lei proíbe que condenados que estejam cumprindo pena indiciados, né, eles sejam beneficiados pelo programa de proteção a vítimas e testemunhas, ok? A própria lei proíbe isso aí. Nosso gabarito aqui foi a alternativa C de Charlie. Vamos, então, para a última questão aqui, questão de número 26, que fala sem segredo da lei de abuso de autoridade. Diz aqui, ó, a lei número 13.869 de 2019, que é a lei de abuso de autoridade, estabelece que é crime de violência institucional submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que levem a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Prevê-se ainda a pena aplicada em dobro se o agente... Alternativa A. Vamos verificar, então, qual que é a situação que pode aplicar no crime, né? De violência institucional, a aplicação do dobro da pena ao agente público, se ele fizer o quê? Alternativa A. Praticar o crime com utilização de arma de fogo. Bom, não é esse dispositivo que aumenta a pena e até o dobro. B de Bravo, praticar o crime prevalecendo-se do anonimato. Também não prevê isso. Intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização. Gente, a revitimização, ela já configura o crime de violência institucional, né? Já é elemento do crime, então não pode ser nossa alternativa. D, agir durante repouso noturno ou fora de sua circunscrição. Também não tem essa previsão, ou for por motivo de interesse pessoal, né? Ó, aqui, me perdoe, né? Aqui, alternativa C, que era intimidar vítimas de crimes violentos, gerando a indevida revitimização. Veja, a violência institucional, ela já configura o crime aqui. Vejam, quando você submete a infração penal a testemunha de crime violento, a procedimento desnecessário ou repetitivo, ok? Mas se com isso, né, você intimidar a vítima, ou seja, pressionar ela para que ela pratique um crime violento, gerando a indevida revitimização, o que acontece com o agente público? Ele sofre a aplicação do dobro da pena aplicada, né? Até aqui, ó, vejam, é uma revitimização o crime de violência institucional? Violência institucional é o fazer reviver, a vítima fazer reviver ou passar ela por um procedimento desnecessário. Imagina que um crime aconteça e essa vítima, ela por várias vezes, ela tem que narrar a mesma situação diversas vezes
a diversas pessoas diferentes, ela vai ter que narrar para o investigador, para o escrivão, para o delegado de polícia, para o perito que vai fazer a perícia lá no IML. Então, e por si só, isso já configura um crime de violência institucional. Por intimidar, que seria pressionar ela, né, a vítima de um crime violento, gerando uma outra intimidação, uma outra revitimização, isso aplicaria o dobro da pena. É quase como se fosse praticar um novo crime sobre ela. Por isso que incide a causa de aumento de pena, né? Até me perdoe, eu troquei a C pela E, porque, ó, motivo de interesse pessoal. Também não consta isso na lei. Então, não consta repouso noturno, interesse pessoal, nem mesmo a utilização de arma de fogo. Ela não gera a aplicação do dobro da pena no caso da violência institucional, ok? Então, a alternativa correta aqui era C de Charlie, questão de número 26. Com isso, a gente coloca aqui o nosso gabarito para vocês. Vejam aí, de 21 a 26. Está completo, então, o nosso gabarito. Com isso, eu tenho que dizer a você, né? Digo a você que agradeço a tua atenção, dou meus parabéns a quem passou nessa prova. Quem chegou perto, bateu na trave ali, significa apenas que você tem que continuar nessa força, nessa resistência. Só não vai passar, só não alcança o sonho quem não persiste. Ok? Com isso, eu desejo boa sorte a todos vocês, encontro todos vocês na aprovação. Valeu, turma!